na mesma mesa hoje com convidadas especiais, Elisângela, que ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, e Laísa. Juntamente comigo, Vanessa Lima e Jéssica. Hoje vamos abrir aqui uma pauta super especial com essas mulheres que me inspiram sobre liderança, sobre sucesso, vida saudável também, né, Jéssica? Pois é, na mesma mesa vale de tudo, né? Vários conhecimentos aí que agregam na nossa carreira, na nossa vida pessoal. E ninguém melhor do que vocês para estarem falando sobre isso. Já gravei um podcast aqui com a Elisângela sobre a Amoval, sobre a trajetória. Também já gravei com a Maísa. Então é muito bom estar aqui para falar sobre histórias que inspiram, para falar sobre temas que precisam estar na mesa, né? Então sejam muito bem-vindos aqui na mesma mesa. Obrigada, meninas. Vanessa e Jéssica, é um prazer enorme, né? Tá aqui eles são, viu? Que bom. Lisonjeada de estar aqui. Adoro uma mesa, viu? Acho que na mesa acontece de tudo. Os melhores momentos são sempre à mesa, né? Pois é. E hoje a gente não tá na água aqui, mas com bons vinhos também funciona. Inclusive, os bons negócios acontecem também com vinho, né? Com certeza, os melhores. Toda assinatura de contrato tem uma taça de vinho. É isso mesmo. Pois é, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho, como o tema a gente estava conversando aqui sobre saúde, está relacionado a Roval, sobre empreendedorismo, um pouco da história de vocês, porque a ideia da mesma mesa é inspirar pessoas. Ok, vamos lá. E é muito bom estar na mesma mesa, e conhecer as histórias, né? E compartilhar histórias, porque no fundo são muito parecidas. As histórias, e elas têm um ponto em comum, né? Elas têm uma linha em comum lá na frente, que é o esforço, o sonho de empreender. Acho que todo mundo começa com esse sonho, né? Às vezes a gente nem sabe ainda ao certo o que é que quer, mas a gente sabe que quer ter o nosso negócio, que quer fazer acontecer. Então, acho que parte muito daí. Acho que tudo começa daí. Quando a gente escolhe uma profissão, tudo, e a gente já sonha que quer gerir o próprio negócio, que esse é o sonho, que essa é a meta. Então, é o primeiro passo, né? Depois precisa fazer realmente aquilo acontecer. E aí você começa a traçar planos de como tornar isso realidade. Foi o meu caso, porque quando eu comecei como farmacêutica CLT, como funcionária, mas eu já tinha essa meta, eu já tinha esse propósito, que queria ter o meu negócio, que queria ser dona, que queria ter essa dor de dono. E aí vai ficando mais fácil quando você já tem essa meta, já tem esse propósito. Facilita mesmo. Mas não é um processo fácil, na maioria das vezes não é rápido. Comigo não foi rápido. Eu fiquei mais de 7 anos trabalhando como funcionária, até conseguir planejar e ter estrutura para realizar, porque assim, o principal é sonhar, depois ter uma meta, né? Mas a gente tem que ter uma linha para como chegar lá, porque o que a gente quer é ter sucesso no nosso negócio, né? Então, um bom planejamento, ele ajuda demais. Então, comigo começou assim, como funcionária, depois, agora é a meta, agora é a hora, vamos lá. E aí eu tive a sorte de ser convidada para ser sócio. Então, eu pude continuar no negócio que eu já estava. Né? Não é um caminho tão comum. Mas com certeza o convite é porque já foi alguém que te enxergou como empresária, né? Porque você provavelmente não era um funcionário comum. Exatamente. Você tinha dono dono. Já tinha um diferencial, né? Eu já trabalhava. É tanto que assim, eu digo que eu adoro contratar pessoas que querem ser donas. Mesmo que ela vire meu concorrente. Então, eu penso um pouquinho diferente dos outros, que eu não tenho medo de formar aquela pessoa para ser um concorrente. Mas eu acho que quando ela vai para lá e ela quer ser dona, ela vai trabalhar como dona, ela quer aprender como dono, ela se envolve muito mais, né? Isso faz muita diferença no negócio. Então, eu acho que eu procurava ser essa pessoa que queria aprender, porque eu queria colocar o meu negócio, eu queria seguir na área que eu estava, porque foi uma área que eu me apaixonei, assim, desde sempre. Eu sempre gostei, desde criança, que eu me preocupava muito com ter uma vida saudável, em ser saudável, né? Então, eu era aquela criança que comia um prato de salada, que não era comum uma criança comer um prato de salada. Adulto, eu não como. Mas a gente não. Pois é, então eu era aquela pessoa que chegava para almoçar e comia salada, né? Então, eu fiz atividade física desde os 12 anos, que começa na escola com aquelas aulas de educação física. Nossa, olhando o corpo pela disciplina e obrigação. Sabe É aquele negócio de não faça o que o seu amor tá mandando, faça o que precisa ser feito. Até hoje. Não, hoje, assim, eu passei por muitas fases difíceis, né? Quando a gente casa, tem filhos, Da rotina. mil obrigações. Então, eu passei uma fase aí que eu ia, assim, só pelo propósito mesmo, né? E na força da fé. Mas
Assim, eu sempre tive esse propósito de criança. Então, quando eu comecei a trabalhar com farmácia de manipulação, assim, vendo o que a gente podia fazer para mudar a vida das pessoas, o quanto a gente podia contribuir para que outras pessoas tivessem uma vida melhor. Aí encontrei, então, é aqui que eu quero ficar. Mesmo hoje eu sendo uma funcionária, mesmo eu trabalhando CLT, eu já sei que é esse negócio aqui que eu quero. Aí foi mais fácil. A partir daí foi mais fácil. Pois é, e Laísa também, né? Ela não não vê assim, igual família de empreendedores, né? Não, meu pai é servidor público, eu também sou servidora pública, né? Porque quando a gente, assim, na minha época só tinha 2 caminhos, assim, praticamente as pessoas ou faziam medicina ou direito. Aí eu fui pro direito, acabei estudando para concurso, passei no concurso, mas aí depois da pandemia surgiu a oportunidade de começar a vender alguns vinhos para uns amigos, algo bem assim, pueril mesmo, bem informal. E aí a gente foi crescendo aos pouquinhos. E hoje se transformou aqui na ADEA, que só era uma sala, hoje já são 2 salas, e daqui a pouco já não tem mais onde botar tanto vinho. Mas enfim, parar. Sabe uma coisa que eu sempre fico me perguntando, né? Porque se você for conversar com vários empreendedores, várias pessoas que estão aí na jornada, sempre estão assim buscando o segredo para ter o sucesso, sempre buscando uma fórmula, um atalho. Vocês aí, principalmente a Elisângela, que viveu uma jornada até maior que a gente. Existe um segredo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Olha, na minha concepção, o segredo é trabalhar muito. Sempre digo isso, sabe? Assim, eu nunca consegui encontrar atalhos, sabe? Vamos por esse caminho aqui que é mais fácil. Também nunca fui a pessoa de viver procurando atalhos. Eu acho que trabalhando muito, seguindo um caminho certo, viu que tomou o caminho errado, volta rápido, corrige, vai por esse caminho certo. Consistência, né? Exatamente. E não ter medo do novo, né? Do desconhecido. Não Exatamente. trabalhar. Eu digo muito assim, as pessoas não vão conseguir aprender comigo o caminho fácil. Elas podem até conseguir achar o caminho que leva ao resultado. Mas não é um caminho fácil, porque eu não consegui até hoje encontrar esse caminho fácil. E eu não acho que até que, assim, eu não sou descrente, não. Eu acho que tem pessoas que conseguem ter essa eficiência de ir muito rápido e chegar lá no resultado. Mas eu acho que realmente não são todos, sabe? E eu acho que você, com trabalho, com muita consistência, com muito esforço, uma grande maioria chega, sabe? Acho que pelo caminho fácil é pouco, é uma minoria. E acho que a maioria consegue chegar lá se houver um esforço. Eu acho que são poucos, né, que saem da curva sem ser fácil. Na minha opinião, né? Por isso que talvez tenha muitas pessoas frustradas, porque as pessoas ficam querendo. Ver o colega no Instagram realizando várias coisas, né? Viajando, fazendo isso e aquilo, com empresa grande, e acha que quando ele chegou ali, trabalhou demais para chegar naquele momento. E as pessoas vivem a vida dos outros no Instagram e acham que é só o que eles postam, vivendo, viajando, numa vida social, e não sabe o que está por trás daquilo ali, né? E aí acha que chegou lá do dia pra noite, né? E eu acredito que por isso que muitas pessoas têm essa questão da frustração, principalmente empreendendo, né? Começa achando que vai ficar rico. Muitos empresários de sucesso chegaram a falir e continuaram tentando. Não é todo mundo que já vai, abre um negócio e já prospera rápido e fácil, né? Então, exatamente isso que eu falei, né? Não pode ter medo de falhar. E é como a Elisângela falou. Viu que não está dando certo, o caminho não é esse, já muda a rota, já reavalia, né? Para poder ir dando certo. A Elisângela falou que foram 7 anos em CLT para começar a Roval. De você começar na Roval até ter a primeira turma de sucesso, foi quanto tempo? Acho que mais uns 7. E a gente tá falando então Mais uns 7. Você vira, isso é concreto. Ficar maduro, né? Aí tem pessoas que passou 1 ano empreendendo, não deu resultado, já entra em desespero. Não, e ainda não é só isso, né? Vamos dizer, quem trabalha com varejo, como eu, a gente tem estoque. Então, a alma do negócio é o estoque. Então, você tem que ter uma estrutura de estoque alta, investir muito na empresa antes de começar. A pessoa acha que vou abrir uma loja, vou investir 200 mil, sei lá, 300 mil, e aí eu já vou, todo o dinheiro que for entrando, já vou tirar, e esquece que você tem que estruturar a sua empresa. E as pessoas se frustram por isso, porque acham que vão investir aquele dinheiro que vão tirar logo,
Quando, na verdade, é muito tempo, é muito investimento, é reinvestir o seu negócio para você ter uma estrutura bem maior para começar a receber os frutos. E as pessoas são imediatistas, como a Jéssica falou, e não entendem bem. Porque quem tem cabeça para empreender sabe que é algo muito a longo prazo, né? E muita gente se aventura achando que é rápido e se frustram. É isso mesmo. E assim, é uma coisa que eu já vi muitos empresários, inclusive, abrir negócio, fechar, tem duas coisas que impactam muito, né, para quem é empreendedor. Acho que é o cliente em si, olhar para o cliente. Então, tem pessoas que, assim, na primeira reclamação de cliente, que vai existir, se você tem um negócio, você tem que lidar com isso, né? E é bem difícil. E aí, choca que diz, ai meu Deus, como é que eu vou? Não, não é para mim, não tenho estômago, não aguento, não suporto essa pressão, né? E a gestão de pessoas, que é outra coisa. Que hoje em dia eu vejo muito assim, o povo, não quero não abrir, ou não quero crescer o meu negócio, porque não tem gente. Não tem gente, a gente não consegue mais contratar. Então, isso assim, é quase uníssono, esse som, né? Da gente escutar todo mundo falando que uma grande dificuldade, se você chegar, acho que entre 10 empresas que você conversa, diz, qual é o seu principal problema? Pessoas. Só que a gente tem a mesma base. Eu digo sempre que a gente tem a mesma base, né? Então a gente diz assim, essa nova geração que não é tão comprometida, mas todo mundo tem essa nova geração para contratar. Todo mundo tem a mesma base de pessoas, né? E aí as empresas elas têm que ir se reinventando. Então, por que essas empresas conseguem? Por que alguém consegue? Por que eu não consigo? Eu acho que isso é uma qualificação. Essa nova base, né? Como Exatamente. qualificar essas pessoas, como gerir. O que é que eu faço? Porque eu só tenho isso. Então, não adianta eu vir para o mercado, eu querer empreender, mas eu só reclamar da mão de obra que existe disponível, né? Na verdade, acho que tem que mudar a mentalidade. Como que eu vou, já que o que tem no mercado são essas pessoas, como que eu vou qualificá-las, como a Vanessa falou, para que elas agreguem, para que elas se interessem pelo nosso trabalho, né? Elisângela, antes de você chegar, eu estava conversando, né? Que lá na Roval a gente tem muito esse propósito de criar pessoas com cabeça de dono, então tá todo mundo lá, sempre empenhado para ir onde a Elisângela vai, o pessoal vai. Mas isso é muito difícil, né, de se colocar como cultura. Assim... Às vezes o próprio empresário já não quer fazer isso. Não. Medo, né? Depende do propósito, sim, Sim, né? que também tem muito do perfil. Cada colaborador tem o seu estilo, o seu perfil. Tem uns que lidam bem com meta, tem outros que não. Então você já tem que adaptar, né, ao perfil de cada um e entender que numa empresa é bom ter todos os tipos de personalidade, né? Que A diversidade ajuda, né? ajuda. Ajuda no crescimento. E também o gestor, o líder, ter a capacidade de ler o perfil e colocar eles nos lugares certos, né? E também saber lidar com cada um, porque a forma que eu falo com a pessoa, por exemplo, que é dominante, é diferente do influente, é diferente do conforme, e isso que muitas pessoas não sabem que é onde gera a maioria dos conflitos, né? Exatamente, identificar, até porque como você vai cobrar algo que a pessoa não tem a capacidade para entregar, mas ela pode ter habilidade em outro espaço. Então, vai muito do diagnóstico próprio do empresário também, né? A gente acaba, no dia a dia, a gente acaba, às vezes, desperdiçando, né? Às vezes, um talento, porque a gente não teve a capacidade de encontrar o lugar certo para ele. E quando a gente para refletir, puxa, onde a gente falhou, onde a gente errou, por que essa pessoa não está mais conosco, né? Porque a gente desligou, porque ela pediu para sair. Sempre cabe essa reflexão. Acho que se ela tivesse em tal lugar, se a gente tivesse conseguido caminhar... E acontece, é o normal, o dia a dia da gente, né? Não dá para lamentar tanto, porque nós somos falíveis. A gente erra, mas muitas vezes, assim, eu acho que fica muito essa reflexão. Poxa, essa pessoa estava no lugar errado, porque o perfil dela não era aqui, ser vendedor. E você vê ele na hora errada também, né? Ele já passou. E engraçado que, se tratando do sucesso dos negócios, um dos principais pilares é a pessoa. Né? Totalmente. Por mais que você venda um produto digital, tem alguém programando aquele produto para ser vendido, né? Então, por trás, você tem pessoas. E a maior dificuldade é pessoas, né? Então, é meio que o Sempre isso, né? Primeiro quem, depois o quê. E eu acho também que uma coisa de Elisângela que tem um pouco a ver comigo é da gente estar também à frente, diretamente também, no dia a dia da empresa, né? Sim. Eu, nos eventos, eu sempre estou presente, eu posso até delegar um orçamento para uma pessoa fazer, um colaborador, mas eu gosto, realmente é porque eu gosto. Enquanto eu ainda posso,
né, administrar, porque no final do ano sempre tem muita demanda, mas algumas coisas eu vou delegando e outras eu também gosto de participar, desde o início até o dia do evento, né, de ver cuidar de cada detalhe, desde o estilo do perfil do cliente, se ele quer algo mais descontraído, algo mais formal, tentar entender qual é o perfil do evento que o cliente deseja. E também aqui as noites que a gente está fazendo, sempre para movimentar, né? Porque eu costumo dizer que loja de vinho tem muitas, mas você tem que trazer um diferencial, né? Você tem que trazer uma experiência, que a experiência hoje é o que vende. Experiência e inovação, você trazer coisas novas. E a gente sempre foi indo assim, Jéssica tá desde o início, a gente sempre foi inventando alguma coisa, aí começou com a pizza, aí foi um sucesso, aí lá vou eu atrás de mesa, cadeira, é um problema bom. Não tinha mesa aqui. É um problema bom que você vai... É maravilhoso, assim, o ruim é não ter, não ter demanda, não ter cliente, então você nunca, assim, jamais eu reclamei. E sempre fui inventando minhas loucuras e dando certo e eu indo atrás para resolver. Esse pilar inovação, ele é extremamente importante se a gente fosse elencar a questão do segredo, né? A gente falou de pessoas, acho que inovação seria um outro pilar e vocês são muito boas nisso, né? Porque imagina, você falou das noites de pizza, de várias coisas que criou aqui a confraria, várias coisas que movimentam aqui a Dunotec. A Roval, né? Uma semana, um tempo atrás eu passei Roval Pets, Pets, cachorro para cachorro. Só volta, isso mesmo. Assim, e uma coisa que eu acho que estimula muito a inovação é quando a gente volta e bota o pé dentro do operacional. Eu acho engraçado porque assim, a gente faz cursos, estuda, né? Eu que adoro estudar, vivo estudando, não paro nunca. E aí você vai lá e diz, olha, o empreendimento vai crescendo, a empresa vai crescendo, você tem que sair do operacional, vai para o tático, sai do tático, vai para o estratégico. Se você ficar preso lá no operacional, o negócio não cresce. Eu entendo que não dá para eu ficar lá, eu não consigo ir para o balcão atender cliente mais hoje em dia. Não consigo. A gente atende o quê? Quase 10 mil clientes por mês, eu não consigo estar lá nesse processo. Mas todas as vezes que eu saio lá do meu estratégico e coloco o pé no operacional, é onde as inovações acontecem. E aí a gente volta, bota o pezinho lá, né? Então, como você disse, assim, na hora que você vem, que você olha, que você tá aqui, na hora que tem um evento, que você tá participando, vem as sacadas, né? Poxa, vamos... Porque você sente a dor, você tá no ambiente que o seu cliente tá. Então, você vê lá o que é que tá dando errado. Então, é muito mais rápido. Então, daí vem muito mais o processo de inovação, né? E as loucuras juntos, porque eu digo que pra gente inovar tem que vir uma loucura, né? E eu acho que não só a dor, né? Mas também ver o que tá dando certo. O que eles estão buscando, o que eles estão procurando. Às vezes, eu mesmo no consultório, eu pergunto pra minha secretária, o que é que estão perguntando? Querem saber sobre o quê? É a dúvida sobre o quê? Porque tem o nosso olhar e tem o olhar de quem está recebendo também, né? Do próprio cliente, que é um pouco diferente. É verdade. É engraçado, né? Porque uma das dores também das empresas é vendas, né? Já que a gente está falando de inovação, a gente tá muita inovação para lá da venda, né? Mais vinho, a Roval, Pets, é para abocanhar um outro mercado. E aí lá na Realize, né, a gente reforma, construção, falei, e como é que eu melhoro aqui o meu processo? Aí veio do projeto à execução, aí a gente incorporou o projeto. Aí daqui a pouco, mas o que meu cliente, quando termina, que eu entrego o apartamento para ele reformado, ele precisa da decoração, ele precisa do mobiliário, ele precisa do eletrodoméstico, por que não? Eu criar toda a cadeia para ele. E assim não vai parando, né, gente? E uma porta. E aí a gente entra naquelas temas que estão sendo criados hoje e vendas. Então o empreendedor, na verdade, ele tem um gap, um leque, né? De coisas que precisam estar ali sendo monitorada para garantir o sucesso e a longevidade deles, né? Exatamente. Eu estou fazendo agora evento externo também, não é só mais aqui. Às vezes o cliente chega e faz, eu tenho um aniversário, uma coisa, 15 anos, É porque vê a mesa aqui de frios, aí acha que eu sou decoradora. Acha que eu tenho... Aí você só decoradora. Aí acha que eu tenho pessoal ainda, mas eu posso ser noiva. Tudo, né? Eu costumo dizer, a gente só não tem como nascer de novo, mas assim, o resto a gente desenrola. Depende, às vezes na harmonização nasce de novo. Também até parece que tem solução agora. Vou lá nascer de novo. Mas eu sou apaixonada por empreendedorismo, porque é uma coisa que você vai estudando e vai te abrindo, e é uma paixão que nunca acaba, né? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre ecossistemas, né? Todas as empresas que estão aqui sendo representadas por nós é um ecossistema. Por exemplo, farmácia. Não é farmácia.
a gente tá falando sobre saúde, um sobre serviço de bem-estar, né? Então, quando a gente pega isso e põe na mesa e põe, minha empresa é saúde e bem-estar, a gente abre um leque de possibilidades que eles estão muito além do que a gente enxerga. Porque, por exemplo, você aqui, na minha loja é de vinho. Eu vou ficar aqui esperando o cliente chegar para comprar o vinho. Imagina a quantidade de dinheiro que a gente deixa ali na mesa, né? Assim, não dá, hoje não dá mais, né? Para você ficar ali na venda passiva, só esperando o cliente. Você tem que prestar um serviço diferenciado para esse serviço servir de experiência realmente para ele, né? E ver o que você consegue agregar. Por exemplo, quando a gente... nós somos a primeira farmácia que começamos a trabalhar com os nutricionistas. Então, quando a gente foi entendendo o nosso propósito, transformar a saúde e a vida das pessoas. Então, a gente vende suplemento, vende medicamento, mas aí a gente foi entendendo o papel do nutricionista nesse processo, né? Porque toda a farmácia era muito focada no médico, no dentista, vamos trabalhar o médico, o dentista, o médico, o dentista. E a gente esquecia desse profissional tão importante que é o nutricionista. E aí o nutricionista foi ascendendo e a gente foi enxergando imediatamente, meu Deus, é perfeita essa combinação, esse Deixamos ecossistema. alguém aqui na mesa. Deixamos alguém aqui. Mas isso é uma empreendedora. Né? Ela já enxergou uma Possibilidade. E aí, assim, entendendo que o nutricionista estava muito voltado realmente no passado mais para dieta, para fazer cardápio, né? E aí esse papel também foi mudando. Não, peraí, o nutricionista ele pode ser um excelente parceiro para realmente promover a saúde aqui desses pacientes. O médico foi entendendo também o papel do nutricionista e a gente foi captando isso. Então, o que é que você precisa? Como é que a gente pode lhe atender? O que é que você precisa para o seu paciente? E a gente enxergou isso assim há mais de 15 anos, quando as pessoas ainda não enxergavam esse papel tão importante. E a medicina integrativa só cresce, né? Inclusive, a Robal vai estar no meu evento de saúde integrativa, que a gente vai falar justamente sobre emagrecimento, as consequências, como pode amenizar, né, alguns sintomas. E a Robal vai estar lá com a farmacêutica Júlia representando. Ela vai falar lá sobre nutracêuticos, vida saudável. Fala aí um pouco pra gente, então dá uma palhinha. Elisângela, uma palhinha. Mexe que é, né, Lai? Com certeza, todo mundo. Então, eu adoro essa parte, né, de trabalhar, essa parte mais saudável, de suplementação. Eu estudo isso há mais de 15 anos, porque eu acredito muito, assim, que dá para envelhecer com saúde, dá para ser saudável, independente da idade. Não é fácil. Agora mesmo, vendo o processo da menopausa, a gente vê, meu Deus, é mais difícil do que o que parece. Você pensa, não, mas eu suplemento, eu faço tudo isso, vai ser fácil. Não é. Tem fases, principalmente para mulher. Mas o homem também sofre com isso. Que a gente pensa muito na gente, mas é sofrido para ele também. A andropausa é uma coisa bem real. Eu nunca ouvi falar de andropausa, nem falamos sobre o outro. A menopausa, o climatério, né? Mas existe a andropausa também. Os hormônios nos homens também caem, né? E a gente brinca que a gente não... os hormônios não caem porque a gente envelhece, né? A gente envelhece porque os hormônios caem. Então, como a gente fazer para manter esses hormônios, para manter essa suplementação em dia, para viver bem a maior parte do tempo? Porque eu sou da filosofia, não é para viver muito, é para viver muito vivendo bem. Ou seja, é para viver bem. A qualidade, né? A qualidade conta muito. E está mudando muito, porque a perspectiva de vida, principalmente no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil ela tem aumentado muito, né? Então as pessoas querem chegar até uma idade avançada, mas querem chegar com saúde, querem chegar jovens, como diz o Dr. Lai Ribeiro. Então eu gosto muito dessa filosofia de vida. Acredito que é um tripé. Então realmente você tem que ter atividade física, você tem que ter uma suplementação, porque principalmente hoje em dia a alimentação ela já não supre mais todos os suplementos que você precisa, principalmente com a avançada da idade. Então não dá para deixar a responsabilidade toda para o alimento. Hoje os alimentos já não são mais tão ricos em nutrientes como eram no passado. Aqueles que os avós da gente comiam. Uma vida, uma rotina corrida ainda, que a pessoa não consegue seguir de fato a alimentação balanceada ainda. Pois é, aí o dia a dia é mais corrido, a gente tenha mais acesso a alimentos processados, então é bem diferente. O nível de estresse nosso é muito maior do que no passado, né? Tanto que as doenças ligadas a isso, elas crescem muito, como o câncer, por exemplo, que é uma doença que muitas vezes está ligada ao estresse, né? Então, hoje o aumento do estresse é um fator muito preponderante,
para o aparecimento de doenças. Então, assim, como juntar tudo isso? Como é que eu consigo ter uma alimentação mais saudável? Como é que eu consigo suplementar? Ter atividade física? Dormir bem? Porque a gente vai colocando mais coisas na rotina da gente e aí a gente vai abrindo mão do sono, né? Grande interrogação. E assim, não tem um segredo. Tem a vontade de querer fazer, sabe? De querer dizer assim, não, eu vou fazer a atividade disciplina, né? Exatamente como você diz, eu não estou com vontade, mas eu vou pela disciplina, pela necessidade, por eu entender que eu preciso fazer atividade física, né? Então, eu digo que assim, as pessoas que conseguem dormir bem, ajustar o sono, para conseguir uma boa qualidade de sono, e fazem atividade física, pronto, já matou aí metade do caminho. Né? E aí, às vezes, as pessoas ficam atrás da pílula, eu quero essa fórmula porque emagrece, porque faz isso. Mas quando você vai olhar, ela é um conjunto, tem que estar dentro de um conjunto. Né? Não existe nenhuma fórmula, nada assim que seja um milagre. Existe para potencializar. Por exemplo, eu quero uma forma para me dar mais energia. Então, com mais energia, eu vou ter mais disposição para fazer a atividade física. E as atividades que eu preciso cumprir, né? Então, eu ter aquele empurrão, eu ter aquela ajuda, faz toda a diferença, né? Aí eu vou ajustar meu sono, eu vou suplementar, eu vou ter nutrientes que vão ajudar eu ter uma boa noite de sono para que eu acorde disposta para fazer uma atividade física. Então, isso faz diferença. Mas não, eu vou tomar essa cápsula, eu não vou fazer nada diferente, vou manter aqui e eu vou emagrecer. Aí eu tenho que ir para as canetinhas, né? Fora aí, e nem as canetinhas. Senão, não adianta, porque é igual o psicológico de que faz a bariátrica, precisa de um acompanhamento, né? De pré e pós. Porque senão a pessoa adquire várias questões, problemas psicológicos. Pois é, tem os problemas secundários, né? Mas acho que é muito isso. Então, assim, não tem segredo. Existe, assim, a disciplina de você construir, porque hoje em dia a informação é muito acessível, né? Com a era da internet, a informação de fato é muito acessível. A gente entra na internet e a gente encontra fácil os pilares para a gente ter saúde. Então, acho que hoje não é mais falta de informação. No passado, isso poderia ser um problema, de fato. Assim, eu não tenho tanta informação, eu não sei que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso dormir bem. Hoje, todo mundo tem acesso, ou a grande maioria da população tem acesso a isso. Então, é muito mais a consciência mesmo, é a disciplina de querer fazer, de querer estar bem, de querer... eu vou pelo menos caminhar todos os dias, vou começar com a caminhada. Então, é a disciplina de todo dia você estar ali fazendo caminhada. Pois é, e uma das coisas que as pessoas estão muito focadas hoje, né, já que a gente está falando aqui no tema do empreendedorismo, é alta performance. E a gente só tem alta performance com saúde, né? Eu não tenho como eu estar 100% no meu trabalho, se eu não tiver 100% em condições de saúde. Tanto que a gente tem visto um movimento muito voltado para essa questão da saúde, de cuidar da academia, de exercício físico, de alimentação. Essa geração mais nova, eles frequentam muito mais atividade física. Os adolescentes hoje têm muito mais essa cabeça voltada para a saúde. Não bebem muito álcool. Eles não são consumidores de muito, assim... Não tem aquela cultura da gente de estar só tomando... Isso já saíram várias pesquisas, que a geração bebe menos... Gosta de comida japonesa, de coisas mais saudáveis, no geral, do que a nossa geração, né? E é um pleno. Não, né? Evolução, né? Então, vão ter uma vida mais longa ainda e mais saudável. E vão dar melhores resultados no trabalho. Que volta ao que a gente estava falando da geração que vai entrar nas nossas empresas. Então, de certa forma, isso também vai beneficiar as nossas empresas, né? Eu tenho um exemplo bem legal com isso, que é, assim, a gente sempre... Eu lembro que a empresa já tem 35 anos, né? Eu estou há 26 anos na empresa aí. E eu lembro que no começo, quando a gente implantou o plano de saúde, são mais de 20 anos, isso foi, assim, uma comemoração. A gente se sentia até uma empresa grande, que era um benefício dado pelas grandes empresas, né? E a gente conseguiu implantar e foi muito comemorado. E até hoje a gente tem o plano de saúde para os funcionários e hoje, assim, a gente contrata muita gente que chega e pergunta, pode trocar o plano de saúde por outro benefício? Então, para eles, um plano de saúde já não é mais uma coisa, né? E às vezes, mas qual o benefício? Uma academia, por exemplo. Então, hoje a gente está revisando isso. Talvez deixar opcional e deixar lá um leque
de benefícios onde ele possa escolher, porque essa geração que vem, ela vem muito mais focada. Às vezes ela já tem um plano de saúde, porque, enfim, hoje os adolescentes e os jovens moram mais tempo com os pais, então muitas vezes são dependentes dos pais já ter esse benefício, e eles estão focados em outros benefícios. Então vai mudando e as empresas, elas têm que ir acompanhando essa mudança, né, para elas se conectarem com essa nova geração. Tem até um plano que chama Gympass, né? Tem o Gympass. O Gympass, que Você malha onde tiver. Que aí o pessoal, como tá atrelado ao movimento de agora, eles preferem, né? Que é o que eles já falou, tá atento. O que é que tá acontecendo? O que é que as pessoas estão querendo? Porque senão eu posso estar desalinhada. Eu tô achando que eu tô dando um mega prêmio pro... E ele tá, tipo, encarnecendo isso, quero outra coisa. Pois é, você acha que está agregando muito ali para aquela pessoa, mas aquele benefício já não atrai ela, como atraía a geração passada, né? 2 gerações aí para trás, onde isso era um benefício que tinha um peso muito grande. Às vezes as pessoas ficavam nas empresas que era para não perder o plano de saúde, né? Deles, da família. Então ficava ali na empresa. Hoje não é mais a realidade dessa nova geração. Então, assim, precisa ir se conectando com ela para você entender e você estar antenada. Porque às vezes a gente diz, né? Assim, a gente vê com outro olhar, principalmente eu, que já sou a mais velhinha aqui, então, assim, a gente tem que ir se conectando, tentando enxergar, estudando, se atualizando, né, sobre o que é que precisa, o que é que conecta as pessoas hoje em dia. Porque não é a mesma coisa de 20 anos, né? Então, eu tenho que andar atenta a isso. Empreender é renovação constante e diária, né? Se você quer se diferenciar no mercado, não tem como. não tem. E é bom por isso que também a gente não para, né? E a cabeça está sempre Estimula a gente a estar sempre, né? Em busca Constante evolução. de novas... Jéssica que eu digo, que não para, né? Não, mas agora eu vou parar que eu tenho que me concentrar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, caminhando aqui para o nosso encerramento, que a gente falou sobre experiência, falou sobre inovação. E hoje eu noto que as empresas têm pensado muito na experiência do cliente, né? E como, inclusive um evento que eu fiz em São Paulo falou muito sobre isso, sobre como as empresas agora, que antes o que a gente fazia como diferencial até com o nosso cliente não é mais. Hoje o pessoal está muito na experiência. Como que vocês pensam nisso para os negócios de vocês? Qual a opinião, né, Vanessa? Olha, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que padronizar menos para que a gente consiga atender bem o cliente, porque as necessidades hoje são muito distintas. Então, aquele padrão que a gente, né, entendia de uma empresa, claro, ela tem um padrão que atende X, mas quando ela quer avançar nos clientes, ela tem que ter outro padrão, porque as necessidades às vezes são opostas. Eu tenho aquele cliente que chega e quer ser atendido muito rápido, ele quer, se tiver só a máquina ali, só o robozinho, ele iria só para o digital ali, ele não queria nem dizer bom dia, porque ele tem pressa, né? Quer ser muito rápido. Hoje mesmo eu atendi um cliente que ele fala comigo sempre para pedir a medicação da filha dele. Então, quando ele disse assim, eu preciso da medicação da minha filha, aí eu, tudo certo, já vou encomendar agora, pega na loja da Epitácia. Isso, excelente, porque para ele é isso. Pragmático. Ele não precisava mais dizer assim qual era, nem o que era, nem... Então, pronto, pode pegar amanhã a partir das 15 horas. Ah, maravilha. Então, ele quer isso, essa velocidade que ele falou comigo. Em 2 minutos eu respondi. Ou seja, em 2 minutos ele já teve a confirmação que a forma dele estava encomendada e vai estar pronta amanhã a partir das 15 horas. Resolveu para ele. Tem aquele cliente? Não. Se receber um atendimento desse, por exemplo, ele vai ficar muito frustrado. Porque ele vai dizer assim, ninguém conversou comigo, ninguém me explicou sobre o produto, eu não sei para que serve. Ninguém interagiu, então a gente tem que estar preparado para esse cliente também. Então, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Como você atender essas necessidades diferentes, atender bem essas necessidades diferentes. Então, a gente tem que ter um padrão. Padronização é importante demais para a gente prestar um bom serviço, mas a gente tem que estar muito atento aos detalhes. Então, mais uma vez, por mais que eu robotize, por mais que eu deixe tudo digital, sempre as pessoas vão fazer a diferença. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial vem para todo mundo vai poder tirar muitos benefícios dela, e aí na frente o diferencial ainda vão ser as pessoas. É verdade. De você, Laine, o que você fez nessa questão da experiência? Principalmente você que trabalha diretamente com essa experiência. Exatamente. Assim, eu lido mais ainda de forma mais prática, né? Porque, assim, a gente, quando atende o cliente, seja em um evento, seja agora que a gente está mesclando um pouco para o wine bar, mas assim, eu acho que é um diferencial você saber o vinho que o seu cliente gosta,
o perfil de view que ele, né, procura, você saber o nome dele, o cliente que já vem de forma assídua, ele se sentir meio que em casa, como se estivesse indo para a casa dele. Então, dá esse aconchego também de ter um diferencial, colocar uma velinha, para ele se sentir mais querido, mais bem acolhido. Porque eu acho que isso é muito importante, é diferencial. É você tratar seu cliente como se ele fosse realmente especial. É verdade. O que eu vejo muito, Vanessa e vocês, em todos, quando eu vou visitar as empresas, inclusive quando a gente foi para a Imersão, quando a gente vai ler cultura, cliente no centro, cliente no centro, eu acho que é um pouco disso, né? De você fazer todo esse movimento da sua empresa pensando, certo, e como é que isso vai beneficiar o meu cliente, né? Eu vejo que tem sido uma preocupação de grandes empresas e de pequenas também, né? E um dos desafios é o perfil também do cliente, né? Como a Elisângela falou, paciente, ela deu o exemplo da medicação. Tem um paciente que ele já sabe, ele só quer fazer a medicação, ponto. Aí tem a outra cliente que quer ser atendida, se sentir acolhida, quase uma consulta ali psicológica, sendo no processo da medicação. E o paciente também. Tem paciente que quer o Botox. É o Botox. Já sei o que é. Não, é isso. Quer chegar como se fosse um fast food da agulha. Já outros não, que não sabem nem... Chegar, doutora, eu não sei nada. Não, vamos sentar, vamos conversar, personalizar. E o desafio é justamente esse recebimento, esse acolhimento e também você conseguir, no meu caso, se impor como profissional quando ele já vem de manias de outras pessoas, né? Porque às vezes o paciente da estética ele só quer replicação. E a vida não é replicação, né? O seu modelo de negócio é um, deles é outro, o meu é outro. E a gente se conecta por propósitos, por constância, disciplina, mas é preciso a personalização das pessoas, né? Porque nós somos diferentes. E eu acho que empresas que conseguem entregar essa personalização e você ser fiel ao seu propósito e se manter, não, aqui é assim. Aqui nós vamos personalizar, você é uma pessoa única e tal. Com paciência você vai ganhando espaço, se diferenciando no mercado. Verdade. Não chegar e dizer assim, eu quero o que fulano fez, né? Isso, exatamente. Eu acho que no final da nossa conversa a gente chega à conclusão que não existe segredo. O que existe é muito trabalho. Certeza. E que o caminho do empreendedor, ele realmente é uma curva de altos e baixos, que a gente precisa cuidar da saúde, que a gente precisa... É a vida, é como o coração, né? Vai batendo, subindo, descendo e o negócio é não desistir. Verdade, é isso mesmo. Eu acho que gostar do que a gente faz, né, já é um bom caminho, um excelente caminho. Escolher algo que a gente ama, de fato, que a gente se identifica, que a gente se conecta, já é um caminho excelente para a gente superar os desafios, que são muitos. Né? A gente não vem para adorar a pílula e achar que tudo é fácil. Né? Nós que já vivemos muitas coisas, entendemos muito bem isso. Mas entendemos também que é possível ter sucesso. Eu sei que o conceito de sucesso é diferente, né, para as pessoas, mas acho que para mim sucesso é a gente conseguir realmente atingir as metas, realizar sonhos que a gente deseja, né, fazendo aquilo que a gente gosta. Então, acho que isso é muito o conceito de sucesso. E a gente fazer isso, assim, estando conectado, o caminho fica um pouco mais leve, de que essas batalhas diárias elas vão sendo mais leves, né? Estamos conectados com pessoas que a gente gosta. Eu brinco que eu sou uma pessoa que tem muitos sócios, né? Eu adoro meus sócios, assim, me dou muito bem com sócios, procurando mais sócios. Às vezes eu olho para a pessoa, aquela pessoa daria um bom sócio. Vai ser meu sócio no futuro. E aí, quem me conhece brinca com isso, porque eu acho que ter pessoas para a gente dividir essa jornada também sabe, é uma coisa assim. Dá outro bate-papo, tá? Mas a gente ter pessoas boas dividindo essas jornadas conosco é um bom caminho para amenizar aí, sabe, o peso, a carga. É uma história boa que dá outro bate-papo. Com certeza. E eu acredito que conversas como essa, né, na mesma mesa, não existe segredo, mas existe curtador de caminho. Então, quando eu escuto aqui a trajetória da Roval, quando eu vejo aqui a trajetória da Quinotech, quando eu vejo aqui a história de Vanessa, e aí eu tenho essa percepção, ela fez isso, precisou disso, então é meio que você já tivesse a receita. Então fica mais fácil para você. Você vai saber que tem aqueles obstáculos, você não vai estar andando no escuro, né?
você vai ter ali meio que o norte. Então, de certa forma, existe aqueles encurtadores, mas de qualquer forma, ninguém vai fazer por você, né? Tem que arregaçar as mangas para poder tirar qualquer projeto do papel. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, pessoal, esse foi eu na mesma mesa com Jéssica e Vanessa. Vanessa, Laísa e Elisângela. Foi um prazer enorme. Eu agradeço por você estar vindo. Laísa me ligando, eu tenho nessa semana, eu vou correndo. Elisângela vai viajar amanhã, mas conseguiu encaixar aqui, daqui já vai correndo para fazer. Foi ótimo. Mas eu Fez fico das muito feliz por vocês terem participado do nosso projeto na mesma mesa. E, de fato, na mesma mesa, tudo acontece, né, Vanessa? Tudo acontece. Agradecemos a disponibilidade. A gente sabe que hoje uma das coisas mais caras é o tempo, né? E vocês disponibilizaram do tempo de vocês porque existe um propósito por trás da marca. Não é simplesmente um produto. E esse foi o nosso Na Mesma Mesa. Segue a gente, se inscreve no canal e compartilha. Fala um pouquinho sobre o que você achou do nosso encontro, da nossa conversa. E dê aqui sugestões e ideias. Elisângela já puxou um gancho para o próximo bate-papo e a gente quer escutar de vocês também o que vocês querem que a gente converse. Pois é, e a gente vai deixar aqui na descrição o arroba de todo mundo que participou aqui, caso que vocês queiram falar aqui com a Laísa ou com a Elisângela, e também o meu e de Vanessa. E até o próximo Na Mesma Mesa. Na mesma vez.